Bom, galera, boa noite. Estamos começando o nosso segundo episódio do Monday Show. Estamos recebendo a nossa pastora Denise Alavarce aqui. Por que Monday Show, né? Todo mundo pergunta Monday Show, mas acontece na terça-feira. Esquisito, né? É um delay de um dia do programa. Mas na verdade o objetivo desse programa é produzir um conteúdo para aqueles que querem viver o cristianismo na segunda-feira. Porque geralmente domingo todo mundo tá pegando culto. E aí a gente sai do culto e faz o quê? A gente tem que colocar em prática. Então é a gente realmente sair, né? O Guilherme Shelby falou numa palestra lá no Bola de Neve, eu não esqueço, ele falou que a igreja tem que sair das regiões celestiais, sair do muita espiritualidade e colocar em prática o que está aprendendo no dia a dia. Então a nossa ideia é produzir esse conteúdo para a galera estar no carro ouvindo, mandar as perguntas, curiosidades com pessoas incríveis que às vezes tem pessoas que não têm oportunidade de perguntar alguma coisa para nossa pastora, vamos dizer assim, ou não tem coragem. Aí pega usa, leve, por galera. exemplo, a Aline. A Aline já captou na célula dela algumas coisas. Jesus. Mas é isso aí, esse é o objetivo do programa. Então sejam todos bem-vindos e espero que a gente tenha um tempo gostoso aqui, um papo gostoso. Boa noite, pastora. Boa noite, e aí, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos com o Léo Damasceno aqui também, líder do Flame de Bauru, diácono de Bauru. Boa noite, galera. Aline Caldas. E aí, pessoal? Ceará, Marcos Vinícius, Hugo Ceará. E a minha belíssima esposa, Carolina Brosco Damasceno. Show de bola. Então é isso aí, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. E vai, Léo, pode começar. Dá o norte aí pra gente. Olá, pastora. É que eu preciso olhar pra câmera E perguntar cá. olhando pra ela. Não precisa. Mas, como eu já dei boa noite pra galera aí, vamos direto à primeira questão que eu gostaria de lançar aqui. Todos nós aqui sabemos que você tem um envolvimento com a música, principalmente eu, né? Estou participando do Ministério de Louvor debaixo da sua liderança, vai fazer uns 6 anos já. E meu Deus, o começo, Pupilo, né? O começo, fala a verdade, pastora. Foi pela Benção, né? foi Deus na graça, Deus na graça. Nossa. Mas eu aprendi muito por meio da sua vida e eu queria fazer uma pergunta aqui. Como que começou seu envolvimento com a música? Quem te vê ministrando aí já no altar, olha pra você e fala, meu Deus, a pastora sabe bastante. E como que começou? Foi desde pequena? Ou foi de repente que você descobriu essa inclinação sua pra música? Como foi o início? Você já se destacava quando criança? Porque tem aquelas, igual a Priscila Alcântara, né? Você vê os videozinhos, ela se destacava quando criança. Eu queria achar e um tal. vídeo meu cantando na igreja quando era criança. Colocavam a gente de flor, assim, umas coisas loucas, sabe? Eu gordinha, assim, fazendo solo. Meu Deus, que bafão. Mas eu vou achar pra mostrar pra vocês. É que agora é tudo, né, moderno. A fita não pega mais. Não pega VHS. mais, não pega Olha, mais. Mas eu vou dar um jeito de transferir. Vou mandar pra 50% vocês. dessa mesa, pastor, não sabe o que é VHS, né? Então, Né? Leonardo, Só eu. Só eu. Falando de... Mas de então, fi- pastora, tipo assim, você não, quando criança, cantava na igreja já, no coral, algumas coisas assim. Na verdade, minha mãe me incentivava bastante, que eu sempre fui muito tímida, né? Coisa de mãe, né? Mas eu sempre fui afinadinha, né? Hoje que eu não tô muito. Mas o que acontece? Eu nasci na igreja, né? Batista. E a igreja batista, ela incentiva muito a música. Então, desde pequenininho, sempre tem coralzinho das crianças, apresentação das crianças. E eu sempre fiz parte de coral, de todos os corais. Jovem, adulto, criança, enfim. Eu já tinha aquela vivência, ele já estava ali por perto. Aí eu participei do Ministério de Louvor quando eu era adolescente. 14 anos eu já participava do Ministério de Louvor. Na verdade, depois que a gente teve um encontro de verdade com Deus, a gente foi para um outro ministério. E aí ficou meio que apagado isso. Eu sempre fui apaixonada por música mesmo. Mas... Então você começou na Batista, aí vocês foram pra Cristã Renovada, né? Renovada e Bola de Ali Neve. a gente, teve um encontro com o Espírito Santo mesmo, sabe? Legal. Batismo do Espírito Santo, muita coisa. Mas assim, o interessante do chamado é quando você fala eis-me aqui, então em qualquer lugar você serve, não tem dessa. Na Renovada tem você não gente... ministrava louvor não, lá.
nem me envolvi com música, Com mas alguns eu já anos me lá. envolvi com as crianças na área da música, tipo, É ensaiar puxado, né? o coralzinho das crianças. Eu já participei da projeção, já participei do Libras, já participei de departamento Servia onde infantil. precisava na igreja. Exatamente, ali, né? porque quando a gente tem um coração disposto, a gente fala, eis-me aqui, e Deus usa. Exatamente. Né? A gente não fica, eu quero estar no altar. Né? E eu creio que isso foi um tempo de Deus para me transformar. E eu lembro muito bem quando a gente estava num evento no recinto. Gente, desculpa, eu tô com sinusite, então eu tô meio rouca, tá estranho. Tem um ar-condicionado quentinho aqui pra gente. E a gente estava num evento no recinto, Melo de Moraes, e a Nívia estava ministrando. A Nívia Soares. E ela falou sobre chamado nesta área. Eu lembro até hoje que aquilo eu comecei a chorar muito, eu não sabia por quê. Porque eu sabia que não era ali que Deus ia me usar. Né? E aí, o Senhor nos trouxe para o Bola de Neve, né? De uma Sentiu forma que muito rolou uma específica, palavra direcionada, mas na hora eu não entendi. Sim. Eu não entendi. Engraçado que o pastor falou a mesma coisa com relação aos livros semana passada, né? Ele falou que nunca pensava e tal. E aí veio um culto do Abraham aqui, que ministrou e tal. E teve a palavra, ele sentiu a palavra. Né? Algo que a gente e eu não acho que via. se você lembra dessa palavra, algo tão antigo, é que foi que te marcou e foi específico para você mesmo, por mais que você não tenha percebido na hora, eu acho, né? Na hora eu entendi que alguma coisa estava acontecendo, porque ela falou de chamados nessa área de adoração e ministração, de ministros de adoração, faz muitos anos atrás. E aquilo queimou muito forte. E eu não desejei aquilo, porque eu falei, não tem nada a ver nesse ministério aqui, não vai acontecer. E depois, com Bola de Neve, na verdade, eu fui obrigada, né? Eu e o pastor só tinha gente. Então a gente ministrava o louvor, a gente ministrava a palavra, a gente ministrava o dízimo, a gente entregava a ceia. Aí a gente cantava e depois mexia na projeção. Era uma loucura, hein? grávida. Então muita coisa aconteceu. Não, pera. Vamos lá, a gente teve. É meu isso aí. A gente teve um probleminha com a transmissão. É levante, cara, quando as coisas estão acontecendo. Levante. A gente testou, tava tudo testado, mas vamos lá. A gente vai voltar nos músicos que dão trabalho. Pode ser? Não, só uma observação para continuar. Vamos lá. As pessoas estão mais preocupadas em fazer do que ser. Então, isso é o principal. A pessoa tem que ser antes do que fazer, né? Então, ela tem que ter o coração voltado a Deus. E sabe o que é interessante? A gente teve experiências assim super legais de pessoas que vieram pro Bola, e músicos, tá? E eles sentados, assim, olhando a adoração, olhando toda aquela parte do louvor, e eles observando, eles vieram falar comigo. Falaram assim, olha, eu sei que vocês não são profissionais, mas eu não sei o que vocês fazem, porque é diferente. Então, assim, isso é incrível, né? É tudo que a gente quer ouvir. Então, a gente não tem só pessoas profissionais, mas a gente tem a unção. Então, volto a falar, a gente precisa buscar o equilíbrio, que é ter os dois, sabe? É ter a técnica, o aperfeiçoamento, porque a gente atrai pessoas com isso. Aqueles que não olhariam vão olhar, né? Vão parar pelo menos para olhar. Mas daí, se tem a unção, aí eles são tocados, né? Eles são transformados e o coração é quebrantado quando a presença de Deus está ali. Você estava falando sobre a questão de que a adoração... Pergunta no microfone. Perdão. Oi, isso. Você estava falando que a adoração não é só o momento do louvor, né? Essa vibe do worship que tem crescido principalmente no Brasil, né? Que o worship só tinha provado do gospel, né? O basicão e do pentecostal, né? Então, essa onda worship tá vindo mais agora. E às vezes a pessoa fala, pô, tava worshipeira. Worshipeira, tava no culto lá na hora da adoração. E uns meses atrás eu comecei a abrir mais os olhos para isso. Que, a oferta, ela é uma adoração, né? A palavra... você está abrindo os teus ouvidos, então você está adorando a Deus, dando a sua atenção para a palavra que Ele está falando. Então, adoração seria só cantar, seria só a música, ou é um estilo de vida? Em que áreas assim você poderia falar que a adoração se encaixa como um estilo de vida? Na verdade, a essência da palavra adoração é proskunel, né? Que é se prostrar. Então, quando eu me prostro, em todas as áreas eu estou adorando. Seja na área financeira, seja na minha vida pessoal, como mãe, como esposa, como filha, né? Toda vez que eu me rendo e obedeço a Deus, eu estou adorando a Ele, né? Ou se eu me rendo, me prostro a outra coisa, seja um futebol, seja uma internet, eu estou adorando aquilo, né? Então, se prostrar tem a ver de você se render, né, a Ele. Então, claro, isso pode acontecer também através da música, né? E claro que a música é algo principal para isso, porque é o momento que o céu se abre, entendeu? Eu vejo que a música é muito especial mesmo.
Porque ela tem esse poder, essa capacidade. A música também, ela envolve a emoção, né? A alma, né? Então a pessoa se quebranta facilmente. É como se ela abrisse uma porta, né? Uma oportunidade ali para... para... mais sensível, né? Sim, para o Espírito Santo fazer, né? Mas não quer dizer que é a única forma de adoração, né? Mas eu creio que é uma forma poderosa de adoração. Então, assim, ver se eu acompanho o raciocínio. Para a pessoa que vai ministrar o louvor, que é um ministro de louvor, então seria um pouco diferente. A pessoa que vai ministrar o louvor, se ela não tiver uma vida de adoração, obviamente aquilo que ela vai transmitir para a igreja, então é uma canção apenas. Existem várias formas da gente observar. É que assim, eu não quero que vocês façam isso e nem quero ficar fazendo isso. Não, mas... pastora, dá um spoiler. Né? Dá um spoiler. Mas assim, tem pessoas que cantam. Cantam bem, são mas afinados, não adoram. Né? Entendeu? Tem pessoas que são ótimos solistas, vou falando de cantar agora, né? Mas não adoram. Né? Eu vejo o pessoal falando do Ceará, acho incrível quando ele faz a adoração, né? No período de louvor. Muitas pessoas vêm e falam assim, ele canta com o coração. Eu acho muito legal, porque você transfere aquilo. Então a adoração tem a ver com o coração. Sim. Então é de dentro para fora. Louvor é de fora para dentro. Porque o louvor você tem as tuas reações de palmas, de levantar a mão, isso é louvor. Entendeu? De pular, de dançar, isso é louvor. Sim. Agora a adoração tem a ver com o coração. Se meu coração está distante, eu não estou adorando. Eu falo pro Léo, esses dias eu conversei com o Léo um tempão, né, Léo? Porque a gente vê, às vezes, que é difícil da pessoa que está conduzindo, é óbvio que, né, não você, mas eu... Eu também. Não, não, porque a gente não, tem pastor, mas é diferente. As dificuldades, a gente percebe, é que eu ia entrar. Você consegue sentir a atmosfera, sentir a igreja, encaixar no louvor. Você não apenas faz uma canção preparada, se você vai entrar numa música que você vai pedir pra galera se prostrar, você fica, eu me rendo, e entra na música. Então você sente a igreja, se ela tá ou não, você conversa com a igreja. Por que existe essa dificuldade, às vezes, do ministro sentir a igreja, conversar com ela, e às vezes fala, poxa, levante suas mãos, e aí ninguém levanta, ele continua. Porque ele só falou levante suas mãos porque ele achou que ele tinha que falar levante suas mãos. Ele não vê se a galera tá com ele. Né? É algo mecânico. Por que é falta de sensibilidade, é falta, às vezes, de secreto, às vezes é falta de intimidade? Que pode ser isso? Eu acho que é um pouco de tudo. Mas também o medo. Porque você tem que ser muito ousado. Deus. Eu já dei bronca já, doutor. no outro prédio já. Falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não adoram? Levanta a mão, ele tá aqui. E aí depois eu pensei, falei, gente, não é minha função essa. Yes. Entendeu? É o Espírito Santo que precisa fazer isso. Sim. Muitas vezes eu sinto resistência, mas eu preciso continuar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, que é adorar. Então, existem várias situações. A questão da sua busca. Sim. Né? E claro que tem muitas vezes você não está tão bem como você deveria. Né? Tem a situação da guerra espiritual que existe. Várias vezes a gente sentiu um bloqueio antes de começar o culto. Na oração você começa a sentir um negócio estranho. E às vezes a gente meio que ignora, como se não tivesse acontecendo nada. E aí a gente fala, puxa, por que a gente não guerreou? Né? Talvez você está preparando para fazer uma... calma, naquela coisa de adoração vertical, mas o Senhor está falando, é ministração de guerra. Sim. E aí, porque você já se programou, você acha muito mais fácil manter o que você programou do que aquilo que Deus está falando para fazer. É aí que entra o preparo técnico, né? De você ter uma banda preparada e poder falar assim, mudou. Exatamente. Aí a galera vai. E nem sempre a gente consegue. Não dá, o ensaio tem que ser aquilo e deixa Deus fazer. Deus, pela misericórdia. Essa música vira de guerra agora, né? Que Yeshua vira uma música de guerra espiritual agora, porque é a que a gente tem. É muito louco, né? Sim. E é incrível, assim. E é um desafio para quem ministra na mesma igreja sempre. Porque você ir ministrar fora, ou quando outros vêm na tua igreja, o céu se abre fácil. Entendeu? Porque tá todo mundo na expectativa. O que esse cara, o que essa mulher, ou sei lá, vai fazer, né?
ali todos os dias ministrando, você sempre tem que estar entregando algo novo que as pessoas esperam de você, infelizmente. E aí você cria aquela expectativa errada, né? Falando disso, você estava falando que o seu trabalho é adorar, não o seu trabalho, né? Mas tipo, você foi chamada para adorar mesmo quando a igreja não adora. Eu queria fazer uma pergunta assim, a palavra de Deus fala que o Espírito e a noiva dizem vem. Então quando não flui, às vezes, a culpa, entre aspas, assim, estaria no ministro, ou estaria na igreja, ou é às vezes uma falta de conexão da banda, né? Porque tem, às vezes, cara, tem culto que você tá, antes do culto começar, na oração você tá se quebrantando sozinho antes do culto. Sim. E aí você tá tipo assim, cara, Deus vai derramar muitas lágrimas hoje, vai vir com quebrantamento, e a igreja tá indiferente. Aí você percebe que às vezes o problema não tá em você, tá na igreja naquele dia, entendeu? Às vezes o dia da semana das pessoas, elas não estavam esperando algo assim, né? Às vezes o pastor não vai pregar hoje, né? O pastor não tá na igreja, né? Tá mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, tipo, tem essa, às vezes você acredita que muitas das vezes tá na igreja a questão, tipo, do não fluir, porque a gente flui como um corpo, a gente tá aqui para adorar todos juntos e não sozinhos a Deus, né? Então, às vezes dá esse choque aí. Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que você tem para aquele momento. Se a igreja é um todo mesmo, se todos expectativa, Deus vem. Yes. Não tem como não vir. A banda pode ser mais ou menos, mas Deus vem. Entendeu? Agora, claro, que volta a falar também que é um pouquinho de tudo, porque eu cheguei em uma fase da minha vida que eu orava, Deus, revela o que está acontecendo. Não é possível, eu tô em pecado, tem alguém em pecado. E assim, já aconteceu várias coisas, como por exemplo, gente infiltrada dentro da igreja, lançando encantamento. Isso vai bloqueando a adoração, você sente resistência. Já aconteceu que depois eu descobri que tinha levita em pecado. Né? Isso também, claro, que impede. Quase não acontece. No Brasil isso eu acho que não acontece, acho que acontece. Só que assim, eu oro pra Deus revelar. Então quem tá em pecado, filho, vai passar vergonha se não confessar o pecado, porque a gente ministra muito sobre isso, a gente é muito aberto, ensina né? muito. A gente ensina. Então quem tá ali é porque é cara de pau. Né? Porque não é falta de receber um ensino, de alerta, né? Enfim. Mas assim, tem um pouco de tudo. A gente precisa estar buscando mais a Deus para discernir. Porque se a gente estiver atento, a gente vai ter a revelação. Né? E aí a gente vai através para onde a gente vai. Fluir. É uma coisa responsabilidade que tem... do ministro. Porque se ele sente que a Sim. igreja está desconexa, ele vai ter que conectar. Porque o papel do ministro é levar a igreja até um lugar. Né, fazer a conexão, né? Exatamente. E assim, eu ministro muito, eu falo isso pra eles, que 50% é louvor. Os outros 50% é a palavra. Então, a gente tem a mesma responsabilidade do pastor. De estar ali fazendo algo para que o céu se abra, né? Para atrair a atenção de Deus até nós e haja um romper. Então, às vezes, na última música rompe. Entendeu? Mas ufa, rompeu. Missão cumprida. Ufa, né? Agora, quando você acaba aquele momento, aquele período talvez de 40, 50, uma hora, às vezes nem chega porque não vai, então vamos parar mesmo. E 30 minutos que seja, você fala, só meu lágrimas, Deus, né? Só Jesus. Né? Eu sei que todos já passaram por acabou isso, né? E aí, pastora, uma vez eu vi, não sei quem, um vídeo de alguém que entra muito preparo à consagração, né? Porque... Por exemplo, o pastor ele prega todo domingo, vamos supor assim. Então todo domingo ele tira aquele período para ele se preparar, porque ele vai ministrar a igreja. Só que aí se pega um cara que tá, sei lá, na bateria, no violão, no back, no domingo ele tá no churrascão lá, as coisas estão acontecendo, aí vai para aqui, vai para lá, tá na hora de ir na igreja, você arruma rapidinho e vai. Então eu acho que essa falta talvez do entendimento de que eu vou ministrar tanto quanto o pastor que vai pregar, que acaba prejudicando. Todos, né? Que acaba fazendo com que eles deixem de se preparar como deveria, né? Então, se apoiando até no dom dele, né? Eu sei fazer. Eu faço, vai dar tudo certo. Vou sei as tocar lá, notas, vai a música é acontecer, fácil. Né? E eu falo assim, a tua escala começa quando você acorda. Não é quando você vai pra igreja ensaiar. Legal. Tipo, a tua escala começou a hora que você abre seus olhos. Tudo bem que tem gente que acorda meio-dia, 2 horas da tarde, mas vai. Acorda na hora da escala, eu atrasado. Acordei, já, vou me conectar, Senhor. O que o Senhor vai fazer hoje? Eu quero estar sensível para aquilo que o Senhor vai preparar para esse momento de adoração. Então, e todos são ministros, né? Todos são ministros. Tudo bem que tem alguém ali que vai dar a cara a tapa, mas que vai falar, que vai
fazer a ligação, mas todos que estão tocando são ministros. Às vezes Deus vai falar através da bateria, de uma batida. Às vezes Deus vai falar através de um acorde. Exatamente. Eu tive experiência de cair na unção com o bumbo da bateria, cara. Não foi nem o pastor que impôs as mãos sobre a minha cabeça. E 2 vezes ainda isso aconteceu. Uma batida. Exatamente. Uma das coisas rompem através da música, assim, né? Teve uma escala que o pastor e a pastora foi viajar, né? Foi o primeiro domingo que eu peguei escala, né? E, cara, eu tava temeroso pra caramba, né? A gente responsa, né? Responsa muito grande, né? Não é, porque quinta-feira Deus tá menos do que no domingo, não é isso, né, cara? Tipo, é uma responsa muito grande, né? Domingo de noite, né? E quem ia pregar era o Guga nessa noite, né? Eu lembro que a gente cantou a música Milagres. E, cara, tava bem difícil mesmo, assim, a escala naquele dia. E era a 4ª música e a gente fechou com Milagres. E aí, na hora do Milagres, eu falei pro Léo parar a música, né? Tipo assim, cara, segura a música, eu preciso falar um negócio. E eu tive uma revelação da canção na hora do culto. E, demais, aquela canção que era pra virar 10 minutos, virou meia hora. Daqui a pouco as pessoas começaram a vir pro altar, começaram a se derramar. Eu falei, cara, o culto vai acabar aqui. Né? Porque virou uma chave na cabeça de todo mundo. Tipo, eu falei... Deus, eu não estava nem imaginando, eu só sabia que eu precisava falar aquilo, né? Sabe que eu falo muito, pessoal? Quer dizer, preciso falar mais agora de novo, né? Porque principalmente quem toca, eles se preocupam com as notas. E eles não sabem o que você está cantando. Sim. Pergunta o que fala a música. Não sabe. De verdade, não sabe. Aí chegou o Michael e falou assim, gente, antes de vocês tirarem a música, vocês vão ouvir a música. E vocês vão entender o que essa palavra tá falando através da música. Porque não é possível. Daí eu até brinquei, falei assim, como que a música vem fazer? Aviva-nos. Aviva-nos. O descrito em Joel. O que tá falando? O que tá escrito isso? O meu tio Joel, ele falava. Eu falei, você tá cantando e você não sabe o que tá escrito em Joel? Imagina agora com essa de Moisés aí, o povo deve surtar a cabeça. O que aconteceu com Moisés? Ou você faz escola bíblica dominical, ou você mergulha. Não, a pessoa, ela tá tão automática, ela acha a melodia linda. E as pessoas se emocionam com a melodia. Mas não é a emoção que traz o entendimento. A transformação. É o espírito. Então, se eu entendi o que eu tô cantando, o espírito tá transformando, né? Exatamente. Exatamente. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer um dia só adoração aqui, né? Porque, meu Deus, cara. Antes de mudar de assunto, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Na verdade, eu queria saber... A gente fez um paralelo aqui sobre a questão de técnica e vida com Deus, vida espiritual. E talvez o critério que a maioria das pessoas usam para avaliar se um louvor foi bênção, principalmente quem não tem entendimento e bagagem, é mais a questão técnica. Poxa, a pessoa cantou bem, a pessoa canta muito, que legal. E poucos procuram analisar se tipo fluiu ou não. Eu queria saber se você já teve alguma experiência de participar de algum culto ou conhecer alguma pessoa que talvez não tinha tanta experiência com o lado técnico, no sentido de, o cara ele não canta tanto assim, a voz não é, sei lá, tão bonita assim, mas que a partir do momento que o cara começou a conduzir ali, Deus veio, Deus sempre usa aquele cara. Tipo, o que essa pessoa tem? Porque musicalmente a gente não consegue entender, né? Não sei se deu pra... O que você quer saber de mim? Alguém que você viu que não cantou nada, mas fluiu. Não. O cara não é tão bom tecnicamente, só que você viu que as coisas fluíram, é isso ou não? Eu já ouvi de outras pessoas, até mesmo eu já tive essa experiência. Pera só um pouquinho. Eu tenho uma experiência prática. Quando a gente começou no quartinho, era eu e o Júnior. O Júnior não tocava bem, eu também não cantava bem. E, vocês não têm noção do que acontecia ali. Pergunta quem era do quartinho. O que acontecia ali naquele lugar? Quartinho, pra quem não sabe, galera, era o primeiro prédio cabia 30 pessoas. 30 pessoas. Aquilo lá explodia, parecia que ia ferver, assim, a presença de Deus era tão forte. Não tinha nada, né? E aí a gente começa... Tanto que eu falava assim, gente, se tiver que voltar no violão, a gente volta. E realmente, aqui hoje a gente já não tem mais o porquê fazer isso, mas, assim, se precisar tirar todo mundo, porque não tá alinhado, e pra voltar ao violão a gente vai fazer, porque eu tenho certeza que Deus vem, que isso vai acontecer e Deus vai fazer fluir. Então a gente a gente é o exemplo puro disso. Sim. Quartinho vulgo céuzinho agora, né? Vamos lá, vamos girar o assunto. Vamos lá, Aline, você tem alguma pergunta para a pastora aí? Vamos lá, acho que a gente tem um número muito grande, vou falar de Brasil, né, de mundo,
mas a gente tem visto, principalmente na mídia, né, muitos crimes contra a mulher, né, o feminicídio e tudo mais. A gente teve recentemente aqui na região, né, um caso em Bariri, tivemos recente agora em Bauru, né, e essa questão ela está muito viva agora, né. Eu acho que as mulheres sofreram por muito tempo e não falavam, né? E agora elas estão tendo mais voz e mais oportunidade. E aí, a pergunta que eu quero fazer é em relação a essa violência dentro da igreja. A violência doméstica acontece, pastora? Porque uma vez eu fiquei muito assustada conversando com um pastor de outro país e ele me disse que era cultural naquele país o homem, né, ter uma discussão com a mulher e agredi-la fisicamente. Isso era natural. Era visto naturalmente. Ele falou que ele teve um choque muito grande quando ele começou a pastorear ali, porque ele não sabia de que forma mudar aquilo, porque era uma cultura, né? E às vezes a gente se assusta mesmo. E como assim, dentro da igreja isso acontecendo, né? Pessoas que têm contato com a palavra e tudo mais e sofrendo, né? Como que é isso? Já chegou algum caso assim para pastora? Alguma mulher sofrendo dessa forma? Como que é isso, pastora? Então, na verdade, você disse que hoje tá mais aberto, né? E realmente, sempre aconteceu, né? Sim. Eu vivi isso na minha casa quando era criança. Eu tenho 39 anos, né? Eu vivi desde os 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu sempre presenciei isso. Então, há muito tempo atrás já existia bastante. Dentro da igreja, aqui em Bauru, de uma forma específica, não me recordo. Mas eu acredito que tenha muita questão de não ser exposto, sabe? Aquela questão de, não pode, o pastor não pode saber. A pessoa não fala, né? Porque é uma exposição grande, né? E claro que isso é necessário para que haja um tratamento, um acompanhamento, mas não. Eu não lembro agora, realmente pode ter acontecido, mas eu não lembro de casos assim, de pessoas envolvidas com as coisas de Deus, com o ministério e ter isso em casa. Mas no Ministério de Mulheres, de uma forma geral, a gente conhece bastante, né, pessoas e da sede, em outras, né, e outras igrejas, e dentro das partilhas a gente presencia, assim, inclusive pessoas que estão, né, envolvidas na igreja. Não posso falar de casos específicos, mas infelizmente acontece. Né? E as pessoas não são tratadas porque realmente não pedem ajuda, né? Isso é um problema. Eu falei na semana passada que a gente teve o programa de suicídio, né, no Ministério de Mulheres. Eu falei, puxa, as pessoas ainda se preocupam do que vão pensar, sabe? Enquanto isso acontecer, não vai haver o tratamento necessário. Não vai ter a libertação, porque para a gente ser liberto, para a gente ser curado, a gente precisa confessar aquilo. A gente precisa mostrar e pedir ajuda, né? Então eu preciso assumir que eu tenho um problema, né? Diante de Deus é assim também. Deus sabe que a gente tem um problema, mas Ele vai perdoar, Ele vai trazer a cura quando a gente reconhecer. Deus, olha, eu sou mentiroso. Deus, olha, eu sou invejoso. Então quando eu reconheço, aí sim Ele vem, então se arrepende que eu vou te curar, eu vou te perdoar, eu vou te transformar. Né? Então, enquanto isso ainda acontecer, infelizmente, apesar de hoje já estar mais exposto, já estar, né, tendo mais essa liberdade, mas ainda assim acontece das pessoas, né, terem medo, vergonha então, da exposição. Na prática, pastora, por exemplo, eu sou uma mulher e eu apanho do meu marido em casa. A ideia é procurar ajuda, procurar os pastores, abrir o que está acontecendo. Sim, né? Por mais que seja uma exposição, ela é uma exposição necessária para que a gente dê uma direção, para a gente orar junto, para a gente poder guerrear junto, porque é uma guerra espiritual, né? Existe um processo espiritual acontecendo ali, né? Eu não acho, de verdade, claro que existe problema de caráter também, mas também eu creio que o inimigo ele aproveita muito disso, né? Para trazer feridas na alma, né? Da família, da pessoa, dos filhos, dos pais, enfim. Então é importante que haja um tratamento, um acompanhamento, né? E a gente crê numa libertação, num processo de transformação, né? E que Deus pode fazer grandes coisas nisso daí. E aí, pode divorciar, pastora? Tem a pergunta. Se você tiver dúvida, vai lá para a igreja de Jaú, que o pastor de lá vai te ajudar. Como é que essas buchas pra mim? Quer casar de novo? Vai lá para Jaú, que o pastor vai te ajudar. Mas só dando uma continuidade, a gente vê dentro disso também muitas mulheres se envolvendo
com homens, né, já vivenciando algumas situações de violência no namoro, né, e aí tem aquela falsa esperança, né, Vai mudar. que vai mudar. A gente Não vai casar, vai ser mudar. mais Vai assim. mudar. Vai piorar. Gente, não tem sentido. Por que a mulherada faz isso? Eu queria entender também. Eu não consigo, gente. A minha mente não Na minha raciocina, terra, sabe? isso era chamado de mulher de malandro. Malandro. Ainda Depois é. vem pedir ajuda falando que não tem. É que nem o cristão que vai casar com aquele que não é cristão, esperando que depois que casa ele vai pra Vai igreja. sim, Meu, você vai orar muito, você vai... Tudo bem, eu creio que Deus pode fazer, mas tem consequência. pedir pra É mais passar fácil o problema, outro né? sair da igreja. É do muito que- mais fácil, com Se a certeza. mulher que for do mundo, esquece. Se o cara não for firme, Já era. vai sair perdendo. Então, mas aí. E depois quer divorciar, né? Exatamente, casa consciente, né? Isso aí. Ufa, né, Débora? Mas é isso. Não é uma situação fácil, mas é por isso que existe o namoro, por isso que existe nós orientamos um período de oração, um período de namoro, um período de noivado. Então, É o os problemas cuidado, que né? É o acontecem nesse cuidado. período, eles vão se potencializar, né? Sim. Mas aí eu acho que a pessoa fica com medo de perder, né? Não, não Ficar vou terminar. solteiro. Eu vou ficar solteiro, não. Ou Fique solteira. a pessoa já se envolveu mais do que deveria. Sim. Então, obviamente que nós ensinamos para você ter um relacionamento em santidade. Então, muitas das vezes quando a pessoa já chega a esse ponto de agressão e tal, né? Muito provavelmente ela já passou do ponto em outras áreas. Já teve uma intimidade, Já teve né? uma intimidade Sim, maior. com certeza. Então ela já caiu na intimidade e aí aquilo ali já vira um bolo que ela já não Sim. consegue mais ouvir. Então é ela muito já fácil a gente ela já perceber, não tá né? mais olhando com os olhos da razão. Uhum. Ela tá cega naquele relacionamento, tá perdida naquilo ali, então vai piorar uma coisa vai puxando a outra, né? É isso aí. Só puxando um gancho ainda dentro desse assunto, pastora, em relação aos solteiros agora, Ixi, né? vamos lá. Lá vem. Bota fogo no parquinho. Já que tá aqui, vamos, né? Mas eu entendo que hoje tem toda uma questão cultural que muitas vezes acaba influenciando dentro da igreja. E eu vejo que muitas pessoas hoje que estão entrando ou estão querendo um relacionamento, o maior critério de escolha que elas têm ali é puramente um critério aparente. Então a preocupação é aparência, Física. físico, só. E eu queria... Mas tem que ter. Não, tem que Calma, ter. calma, calma. Não estou desprezando a questão física, mas é porque hoje em dia a cultura é essa, né? Eu vou ficar com alguém porque eu acho bonito, eu acho bonita. E principalmente quem acaba, acho que talvez mais se frustrando nisso, pode ser as mulheres, né? Eu vejo isso, posso estar errado. Por quê? Porque eu acredito que a mulher se falando das emoções, ela acaba se envolvendo mais. Uhum. E eu queria que você desse um conselho aí. O que é importante avaliar num processo de namoro, num processo de escolha, para as solteiras e para os solteiros também. Eu acho que a mulher escolhe menos, viu? Porque você vê minha esposa, tá comigo aqui. Quer confete, né, Carol? Ô, Ceará! Morena é bonita, Ceará, a Débora escolhe, tá com Bigodinho, você aí, bigodinho, mulher escolhe né? menos, irmão. Isso aqui é avivamento. Isso é uma realidade, eu vejo que mulher escolhe menos. Olha lá, o Leandro tá aqui nos ajudando, tá ali. É verdade, entendeu? hein, o Leandro, Eu acho que olha... homem que é chato, homem A que é chato Bruninha pra é escolher, fácil, né? hein? Então, Homem é exigente, é exigente verdade. não é chato, cara. Quanto Homem mais se velho, mais acha, difícil fica, né? cara. E as três usam óculos, você pode perceber. Mas quando a gente começou a namorar não tinha óculos, então alguma coisa, né? É um problema de vista. Tá aí um mistério, mas vai lá, pastor, dá uma dica aí pro pessoal. Ai. Primeiro, assim... Como que foi com o pastor Júnior? Vamos lá. Como que foi com o pastor Júnior? Você olhou ele no físico e falou, que gatão. Ai, foi, né? gente, foi. Que homem Foi. forte. Eu tinha 17 anos. Ai, gente, eu vou responder ou vou dar o testemunho? Responde de volta. Deixa eu responder primeiro. Vai. É muito importante a gente ter direção de Deus mesmo, porque não tem que ser só o lado espiritual e não tem que ser só o lado físico. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Teve pessoas dentro da igreja
que falaram, nossa, eu busquei de Deus, tinha certeza que era de Deus, e não sei o que de Deus, e depois casou, falaram, mas ela não me atrai fisicamente. E eu não quero mais ficar com ela. Entendeu? Então foi muito espiritual, né? Então, claro que você tem que olhar, ver se te atrai, se é o teu estilo, né? Às vezes não tem nada a ver. Apesar de que o Júnior falava que queria casar com morena, né? Mas tem que ser de Deus, você tem que buscar de Deus. Deus, tipo, não tô me engano, né? E Deus vai permitir algumas coisas também pra gente ter maturidade, aprender. Às vezes os relacionamentos anteriores nos trazem experiência, sabe? Maturidade, saber, puxa, nada a ver, eu não agiria assim nunca depois, né? De uns anos pra frente. Então, tem casos que Deus permite você se relacionar pra você ter a experiência. Aí que a pessoa precisa estar atenta, né, pastora? Porque você vê Abraão, quando ele levou Isaac pra sacrificar. Sim. Então, ele ouviu Deus pedir. E quando ele chegou no monte, ele ouviu Deus falar assim, não precisa. Uhum. Se ele tivesse ouvido somente da primeira vez, ele teria feito a coisa errada. Exatamente. Então, às vezes, Deus falou que eu vou namorar, então eu já vou casar com essa pessoa? Obviamente que às vezes não. Aí que entra você tá atento pra ouvir, não, eu vou continuar, não, eu não vou. Mas aí você já acaba se envolvendo mais do que se deveria, você acaba perdendo essa sensibilidade, eu acho, né? Na verdade, assim, o solteiro, ele fica muito assim, ai meu Deus, eu tenho que ver a beleza, tenho que ver se é de Deus, tenho que ver se tem chamado, né? Mas Deus já tem o preparado, né? Tipo, a pessoa certa já tá reservada. Deus já preparou. Eu tenho orado pelos meus filhos já. Porque eu me preocupo com quem a Luísa vai se envolver. Com quem o Luca vai se envolver. Porque a esposa do Luca vai... O pastor vai é ser mais uma a Luísa, bênção. né? A pastora é diferente. Então eu tenho orado, porque eles não podem ser enganados. Porque senão o chamado, ele é abortado. Eu também já vi isso, infelizmente, de pessoas com um chamado poderoso, assim, de pregar a palavra, sabe? A gente tinha certeza que ia ser um pastor, né? E nesse casamento isso foi abortado e rompido. Foi porque daí a esposa não acompanha, não quer, você tá em não intimidade, aceita. né? Já vi pastores abrir mão do chamado porque a mulher não queria aquilo, né? E se separaram também. Então, além dele perder o ministério, ele perdeu a mulher, né? Porque depois ela virou e falou assim, não quero mais, não quero, não gosto de você. E é uma pessoa super, sabe, de Deus. Então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, Deus já tem a pessoa preparada, né? Então, a gente tem que estar sensível. Falar, Deus, me fala aí, me mostra, dá sinais. Né? E Deus vai dando sinais, vai mostrando. Né? Não pode ser muito ansioso, mas também não pode procrastinar. O pastor falou que semana passada, vai deixando, o povo escolhe demais. O povo escolhe demais. Também, né? E fica muito irmãozinho, né? Aí, por isso que a gente quer fazer umas Não, barcas. Ai, não, é meu irmãozinho. Eu gosto dele como irmão. E não existe daí, né? Pastora, tem amizade de homem com mulher, pastora? Não. Foi na lata. Não. Eu nunca consegui isso daí, não. O menininho que tem amizade com a menininha não é menininho. Não tem, verdade. Gente. Não. Vai chegar uma hora que isso vai virar pizza, não tem jeito. Não vai dar ruim. Ou vira pizza ou já é pizza, né? Daí rola uns beijinhos aqui, daí vê que não sei, né, entendeu? É amizade, né? Não, ou é amiga, Na amizade, né? deixa eu experimentar esse amiga. batom aí. Mas voltando à pergunta do testemunho, como é que na verdade, foi, então? com o Júnior, eu tinha 17 aninhos, né? Nossa, ele me criou, né, gente? Ele tinha 21, mas ele namorava, gente. E eu paquerava ele. Olha, a pastora Furazóio. Acabou de... Mas ele também me paquerava. Solta a hashtag aí. Gente, a gente era meia boca, viu? Nós não éramos pastores ainda, né? Não, a gente era meia boca. E Deus foi misericordioso com a gente. Meia boca, você fala crente meia boca. Crente meia boca. Ah. A gente não tinha orientação que, né, hoje a gente tem um entendimento diferente. E as pessoas hoje eles são privilegiados. Porque o cuidado que a gente tem, a orientação que a gente dá é porque a gente ama e a gente quer evitar que essas pessoas se machuquem, né?
A gente já perdeu ovelha por isso, porque não dá certo o namoro, daí a pessoa não quer ficar mais na igreja, porque o outro tá na igreja é uma loucura. Então não é essa a nossa intenção, é evitar problemas, né? Mas a gente não teve isso. Então eu era muito nova, mas assim, eu sempre fui séria, eu nunca fui bagunceira de ficar ficando, de ficar essas coisas, nunca fui. E ele sempre foi de namorar sério, tipo 3, 4 anos namorando, uma loucura, né? E Ele quando falou, ele veio pra "Sempre fui de cá, e quando ele veio pra cá, eu olhei e falei, nossa, que cara lindão. Tudo que eu queria, né? Moreno, Na igreja, alto, é isso? bonito. Na igreja, é Dentro isso? da igreja. Só que... Não, daquele você conheceu jeito. ele na igreja, você viu ele na igreja. é. Aí eu comecei a paquerar, ele começou a me paquerar, só que ele tava em pecado, é porque ele namorava, eu não. Ah, não, eu namorava também! Eu namorava um cara. Bomba! Não façam isso, gente. Mas é testemunho, né? É, olha de onde Deus me tirou, né? Pois é. Aí a gente... a prima dele, que hoje é do Bola, é esposa do presbítero lá de... No Rio, Rio de não é? Janeiro... Niterói? Não. Esqueci o nome. Gente, deu branco, tudo bem. A prima dele começou a dar uma de cupidinha, tal, fazer a ligação. Aí a mãe dele falou assim, ó, essa menina tem cara de pimentinha, hein? Toma cuidado. Mas aí a gente começou a paquerar, tal. E aí ele terminou o namoro, eu também terminou o namoro. Daí a gente começou a conversar. A gente não ficou de beijinho antes de namorar, viu, gente? Tá vendo? Isso foi algo que Deus honrou. Tem coisa ruim, tem coisa boa também aí, ó. a parte Coisa boa. pra extrair aí, ó. E aí, logo quando a gente, tipo, se encontrou a primeira vez, ele já me pediu em namoro, eu já aceitei o namoro. Muralhão, imponente. E a gente começou a namorar. Foi o meu primeiro namoro, assim, sério, né? Foi com ele. E a gente namorou. Então, assim, você olhou, ele era bonitão. Lindão. Porque gato. vida com Deus não tava nos critérios, né? Não tava nos Era critérios, aparentemente certinho, né? Tinha né? que estar na igreja, Porque- né? Pelo menos, né? Tá dentro da Aham. igreja, né? Então, por a gente ter nascido na igreja, evitou, sim. A gente... Por isso que eu falo, assim, de um lado foi ruim, porque a gente se tornou um religioso, mas do outro lado foi bom, porque a gente evitou de viver muita coisa no mundo aí, no mundão, né? Que a gente poderia ter vivido e depois os carrapichos ficam, né? Mas foi bom, né? E aí, dentro da igreja, a gente... começou a servir ali, ele ministrava no departamento infantil, a gente ficou um tempo namorando, terminamos no meio do caminho, depois voltamos, noivamos e casamos. É isso aí. Vai lá, amor, tem uma pergunta? Bom, esse programa tá maravilhoso porque é das mulheres, né? Então, Não vem com esse empoderamento feminino aqui não, tá ligado? Aqui... Jesus é feminista, gente. é verdade. Porque assim, a minha pergunta é... Todos nós sabemos que nós mulheres somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem tem a sua caixinha, precisa fechar uma, depois abrir outra. E nós não. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E falando sobre ministério, família, trabalho, como você consegue conciliar tudo isso, ser dona de casa também? Porque muitas mulheres trabalham e às vezes falam, eu estou trabalhando muito, vou deixar o ministério. Ou ao contrário, né? Não quer trabalhar porque quer viver de ministério, do chamado, fica esperando Deus chamar, sem trabalhar, sem se esforçar, sem cuidar da casa, principalmente. As mulheres, concordo sim com quem tem condições, com quem trabalha, contratar uma ajudante, uma funcionária. Mas existem também aquelas que não gostam. Um conselho seu e como você, um testemunho, consegue conciliar todas essas funções, né? Como mulher. É um desafio, né, gente? Porque o nosso desafio de mulher é chegar na mulher de Provérbios 31. Que faz todas tudo nós, e muito bem feito. É difícil, não é fácil. Eu não posso aqui ser, né? Preciso falar a verdade. É muito difícil. Hoje a gente está num período bom, mais tranquilo, porque as crianças já estão maiores, né? Eu tô com o Luca de 9 e a Luísa de 12. A gente já tá com o ministério, graças a Deus, sabe? Bem estruturado, né? E pessoas que são incríveis, os nossos líderes e obreiros, os diáconos, enfim, os presbíteros são nota 1000. Né? Não tenho o que falar. Os presbíteros eu Desculpa falar. aí, Nossa, né? Essa casa. São uma bênção mesmo, é um presente de Deus para nós. Mas assim, teve muita semeadura.
entendeu? Quem olha hoje não tem noção como foi a nossa luta do começo, né? E a gente... eu lembro quando a Luísa nasceu, né? Que a gente tava no quartinho, que não tinha ninguém para ajudar. Então eu saí do hospital, tipo, eu fiquei mal porque eu tive hemorragia. Eu fiquei 5 dias no hospital com a Luísa. Não por causa dela, mas por causa de mim, pela hemorragia que eu tive. E eu saí, por exemplo, ela acho que nasceu sábado, eu saí quinta-feira. E aí tinha um culto sábado, que o nosso culto era de sábado. E eu botei a cintinha lá com a minha cesárea e fui ministrar o louvor, porque não tinha quem fizesse. Né? E eu peguei a Luísa e coloquei lá, era pertinho da casa da minha mãe ficou com ela ali atrás do prédio, cuidando dela. Então eu ministrava o louvor, saía, daí ia lá, dava peito pra ela e voltava. Então foi uma loucura, Meu loucura. Deus. A Luísa, ela cresceu no meio do povo. Porque eu tinha que aconselhar, não tinha quem ficasse com ela, então o pessoal ia ajudando. Tava ali, pega Amanda, o Thiago pegava, começaram a ajudar. Graças a Deus foi uma bênção na nossa vida. Hoje a Luísa que ajuda com a Amanda, né? Com a Amanda. Mas assim, Deus foi levantando pessoas para ajudar a gente, né? E vai levantando o braço porque ele conhecia o nosso coração, sabe? Minha casa muitas vezes ficou para trás, né? Porque não tinha quem fizesse. Muitas vezes eu deixei de atender porque eu Nessa época você trabalhava ainda, pastora? Como que era? Porque né? hoje você está integral em casa e na obra, né? E nessa época você trabalhava ainda, né? Como que foi essa renúncia? Como que foi esse... o começo do quando ministério... você entendeu o momento de... Não, eu preciso parar de trabalhar porque o ministério está demandando mais tempo e tal. O começo eu ainda estava no Bradesco, né? Eu fiquei trabalhando até a Luísa completar 1 aninho. Quando ela completou 1 aninho, eu entendi que não dava mais. Eu precisava, me aplicar com ela e na igreja, porque tinha reuniões. O AP, ele sempre fazia bastante reunião no começo e mandava a gente para São Paulo. E aí o Júnior, eu tinha que ficar sozinha, ele tinha que... enfim. E eu viajava bastante, né? Meu trabalho, ele exigia bastante, assim, de estrada. Você não ficava só em Bauru? Não, eu viajava muito e tinha reunião em Ribeirão, São José do Rio Preto. É assim, amanhã você vai pro Rio de Janeiro. Então isso desgastava muito. Teve um período da minha vida que eu tive que fazer um curso de 7 dias e a Luísa mamava no peito. Então ela tinha 7 meses, eu tive que deixar ela 1 semana, bebezinha, pra poder ir pra esse curso. E aí a igreja de fim de semana, então, começou a sair da casinha, sabe? Normal. E aí é onde a gente tem que tomar decisões. Não tem jeito. E aí já era Mário Fundagem já? Já era Mário Fundagem, era 2º prédio, né? E você passou a pensar em desistir ou você trazia força da onde? Várias vezes. Quando o Júnior começou o ministério, a gente começou, ele falou assim, olha, você tá entendendo que não vai poder devolver a chave pro Rina? AP, olha, não quero mais brincar disso. Eu falei, não, eu entendi. E a gente teve muitas lutas, principalmente no casamento, né? Exatamente por isso. É tudo novo, bebê novo, criança nova, igreja nova, ministério... Acho que eu já conheci essa história. Você conhece, né? Mas a gente tretava muito, gente. Mas a igreja não dá trabalho, né, pastor? Cuidar de vida não dá trabalho, é coisa simples. Mas qual conselho você dá para as mulheres, essas mulheres que não se esforçam, que estão na dúvida do chamado... Se continua esperando Deus vir e falar, eis que te digo, ou eu vou trabalhar, eu vou me dedicar totalmente ao ministério. O que você fala para essas mulheres? Eu digo para que elas tenham paciência, porque é um processo. E o processo, esses processos são importantes a gente passar. A gente precisa, eu não sei o que seria de mim hoje se eu não passasse por tudo que eu passei. Então, houve crescimento, houve maturidade, houve entrega, houve renúncia. E isso é importante, porque isso fala do próprio Jesus. Sim. Ele se entregou, ele renunciou, ele abriu mão. E Deus vai chamar a gente na melhor fase da nossa vida. Isso você pode ter certeza. É o que o Vinícius falou, você estava trabalhando, né? Você entendeu. E na verdade é incrível o que acontece com o ministério, o Bola, né? A maioria dos pastores, que pelo menos 100% dos pastores que eu conversei, eles abriram mão de salários tops, assim, pelo ministério para não ganhar nada. Entendeu? Então você não tem um pastor que você conhece, que você vai conversar, o pastor, que fala assim, olha, eu realmente vou aceitar porque, né, pelo menos financeiramente vai me ajudar. Não existe isso. Então todos que estão, sabe, na obra, servindo a Deus, é por amor. E eu vejo que Deus honra, e por isso que a gente tem um ministério, sabe, desse, que tem coração, tem paixão, porque todo mundo que tá ali é porque
porque ama Jesus e quer almas, e que deseja almas, e abre mão de tudo, assim como os discípulos, né? Eles abriram mão de tudo, estavam ali no trabalho para poder seguir a Jesus. Então eu creio que é isso Como que faz a diferença. Como você entendeu o momento que você entendeu? Você já pensava antes que você seria uma pastora ou não? Tipo assim, no momento que você estava lá no departamento infantil, como que foi vivendo passo a passo, aí agora? Qual o momento que você pensou, não, vou ser uma pastora lá na frente? Como é que foi? Quando começou aqui? Nunca como é que foi? pensei. Nunca pensei. Na verdade, a única palavra hoje, que eu pastora, recebi... O povo fica assim, o que eu vou ser? Aí tem um culto, o cara fala de chamado. Não, mas eu não sei meu chamado. A pessoa já vem chorar no atendimento. Eu não sei meu chamado, o que eu vou fazer, né? Ai, se eu sou evangelista, eu sou... Então, eu acho que... Mas por que ansioso pra descobrir o Vai chamado? limpar o chão da igreja, né? O que eu falo, que eu quero servir, eu vou fazer qualquer coisa. Né? Tem gente que fala assim, ai pastor, eu senti porque meu chamado é no louvor. Eu falei, o que você faz na igreja? Ainda nada. Eu falei, já serve na célula? Não. Eu falei, por que você não ajuda na célula? Não sei o que é célula. Por que você não ajuda lá a ministrar o louvor na célula, então? Então, não tem dessa, Porque eu já toquei com Backstreet Boys, eu já toquei com... Como que eu vou pra célula pra usar os meus Já dons toquei com na Bruno e célula? Marrone. Eu já toquei com Maiara e Maraísa, como que eu vou pra célula? Eu tenho uma pergunta aqui. A gente vê assim que nesse movimento feminista, né, quando o assunto é ser dona de casa, as mulheres que pregam essa questão do, entre aspas, empoderamento feminino, taxa que quem é dona de casa é uma mulher muito frágil, porque ela não foi destemida para correr atrás das coisas dela. Então você considera que uma mulher que ela é dona de casa, ela se empenhou a cuidar dos filhos dela, a cuidar da casa dela, você considera ela frágil, né, levando em conta de jeito nenhum. pensamento feminista, ou uma mulher muito forte? Eu tenho mais dificuldade de cuidar da casa do que fazer as coisas externas. Se eu estivesse trabalhando no É banco... muito mais difícil trabalhar em casa. Vai lá na minha. Vai lá na minha pra dar uma olhadinha. Meu Deus, eu tenho... Nossa. É o meu desafio. Eu tô sendo sincera com vocês, gente. É muito difícil pra mim as coisas de casa. Eu me esforço, me dedico. Eu tenho um marido super detalhista. Ele olha no chão, ele fala, o que é aquele negócio ali? Ele vê, ele enxerga, tipo, ele tem um olhar assim absurdo. E eu não, entendeu? E eu não. Então é muito difícil pra mim. E eu tento sempre me superar. E é difícil. Mas eu não vou desistir, gente. Eu vou chegar à estatura da varoa perfeita. Então, só pra complementar. Então, assim, dessas mulheres que pregam o feminismo, né, e falam do empoderamento, eu acho que elas, na verdade, elas estão sendo omissas, né, tipo, de saber que ser dona de casa é um preço muito mais alto do que ir lá fora e destemir uma carreira profissional. Algumas foram chamadas para cuidar da sua casa. Outras foram chamadas para trabalhar, para ser empreendedora. Isso não é um problema. Cada um no seu espaço. Ela tá, né? Exatamente. E tem pessoas que fazem tudo, né? Algumas fazem tudo. Eu admiro, né? Existe sim, mas não é um problema ser dona de casa e não é um problema trabalhar fora, desde que você não abra mão daquilo que é principal, que é da tua casa. Sim. Tendo em Dos seus vista, filhos, assim, né? os valores do mundo de hoje, né? Os valores da educação. Você acha que é aconselhável que, tipo assim, é lógico, se de preferência que a mulher cuide de casa e cuide dos seus filhos para que ela possa dar a devida educação, né? Ou confiar que a escola eduque os seus filhos, né? Porque eu vejo, tipo assim, muita gente que passa o dia fora de casa e o filho vai da creche pra escola. Sim, é hoje as terrível, né? pessoas Essa tão realidade é terrível. terceirizando tudo, né? Isso é muito comum. Sim, né? ultimamente. Então, tipo, se tiver condições, o certo, na verdade, seria nos dias de hoje a mulher dedicar o tempo à família para a questão da estruturação dos filhos, certo? Com certeza. Porque a estrutura é para uma nova geração, né? Sim. Que está vindo. Então, como que vai ser essa geração? Como que ela está sendo preparada? Né? Pelo abandono? Porque se eu não tenho os pais dentro de casa presente, eu sou abandonado. Por mais que eles me deem tudo que eu preciso, eu tenho a carência. Eu tenho o vazio, a ausência dos meus pais. E Deus criou, né, o homem e a mulher para ser pleno nessa área emocional do pai e da mãe. E não adianta que o pai não vai substituir a parte da mãe e a mãe não vai substituir a parte do pai. Tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Se eu tenho a possibilidade de cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar da minha casa, do meu marido e respaldar ele para que ele trabalhe, para que ele tenha um bom salário, para que E a ele escolha, né? Entra muita escolha que a pessoa vai ter que Sim. fazer, né? São escolhas e eu acho que tudo dá para conversar, sabe? Os dois chegarem numa conclusão,
né, num bom senso. Vou jogar uma polêmica agora. Teve não vou trabalhar com nomes, mas a gente teve um líder religioso muito conhecido no Brasil. Eu não sei se foi essa semana, na semana passada, foi recente. Ele fez uma declaração a respeito da filha. E a filha dele hoje é atuante no ministério e tal, mas ele disse que ele só permitiu, enquanto ela era solteira, que ela fizesse até o ensino médio, né? Porque ele entendia que se ela tivesse muito conhecimento e fizesse faculdade, ela talvez teria dificuldades para entender os propósitos de Deus, a simplicidade. Ele se complicou bastante na declaração dele, e isso gerou uma repercussão muito grande. Ousado. Né? E a pastora fez faculdade, né? Se formou e tudo mais. Pegou o diploma. Pegou depois o diploma. de 14 anos. Isso Eu descobri quando eu me formei que eu não lembrava. Uma loucura, né? E isso não é um impedimento, né, pastor? E ainda existem muitas pessoas que pensam assim, né? Que a mulher ela tem que só fazer até aqui, né? E colocam limitações, né? É um Sim. desafio lidar com todas as atividades, mas a gente sabe que é possível também, né? A gente entender os tempos, né? E lidar com todas as coisas, com a ajuda do Senhor mesmo na nossa vida, né? É muita responsabilidade, né? Um pai chegar pro filho e falar assim, você tem que fazer isso, né? Eu preciso discernir qual é o chamado do meu filho para ajudar eles. Porque é muito a mais ser fácil você tirar o impulsionado pra filho da aquilo, escola né? do que você ensinar ele a andar no caminho correto. né? Exatamente, ele vai ter que ter sabedoria, discernimento, buscar de Deus o que ele tem que fazer. Eu fiz minha faculdade e não uso a faculdade. Isso foi um problema, não. Eu tenho meu diploma agora, mas eu não sei se um dia Deus vai me usar exatamente nessa área. Eu não sei se vou precisar um dia disso. Mas, enfim, eu fiz a minha parte, né? Na época eu precisava fazer faculdade, porque eu trabalhava no banco, eu precisava ter o 3º grau, né? Então, e eu saí do banco, eu poderia ter sido promovida e, né, continuado ali, crescer profissionalmente, mas eu escolhi seguir a Deus, a fazer a vontade de Deus, a servir a Ele, enfim. Né, eu fiz uma escolha. Então a pessoa, o filho tem que ter essa maturidade de poder fazer, escolher o que ele quer, né? Não o pai definir. Isso tá errado, não concordo. Eu acho que tá muito cômodo, né, pra pessoa que tá terceirizar tudo, né? Ela terceiriza a educação dos filhos, né? Como a senhora falou, ela leva o filho 6 horas da manhã pra escola, deixa no ensino integral, busca 6 horas da tarde, já tá cansado e estressado. Não tem paciência mais ela com o filho, terceiriza né? a busca a Deus, porque ela só pega culto, só se alimenta indo no culto, então ela não tá buscando a Deus, ela tá buscando do que outra pessoa tá buscando por ela e tá alimentando ela. Porque uma coisa Ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, né? Exatamente. Então, assim, Tipo, tá quase morrendo, mas tô ali. tá muito fácil terceirizar tudo hoje, né? Eu tenho responsabilidade em casa. Eu não vou fazer não, porque minha mãe não faz... Sei lá, põe outra pessoa pra fazer. Então, acho que isso é fugir de responsabilidade, né, pastor? Então, acho que o cristão nessa hora, né, as mulheres e os homens, eles precisam escolher o que é prioridade pra gente, né? A gente tem nós dois que trabalhamos e os nossos filhos ficam aí, a Deus dará, ou não, você vai abrir mão, como é que vai ser, né? Porque não dá pra terceirizar tudo, né? Não. Porque senão seu filho vai voltar da escola, não é o filho que você criou. E aí depois você reclama e pede atendimento pros pastores e vai, e tem um monte de problema, né? Então, mas o que fazer, pastor? Por exemplo, eu sou supor uma história. Eu sou um homem e a minha mulher, ela não gosta dos trabalhos de casa, eu vejo que ela deixa a desejar em casa, mas ela também não trabalha. O que o homem tem que fazer? Ele fala direto com a esposa, ele vai aos pastores e pede ajuda. O que fazer numa situação como essa? Manda a mulher pro culto de mulheres, pra partilha. Congresso de mulheres, vai mandando. Todos os congressos você manda. Mas isso é uma coisa que precisa ser ensinado, né? Muitas mulheres precisam aprender a gostar de cuidar da casa, a gostar de cuidar dos filhos, de estar presente. É assim, ó, o casamento, né? Isso eu também aprendi depois. Mas quando você entra num relacionamento de casamento, você entrou pra servir. As pessoas casam pra ser feliz. Na verdade, você não tem que casar pra ser feliz, tem que casar pra fazer o outro feliz. E você tá ali pra servir os teus filhos, pra servir o teu marido. Então, é difícil quem entra nessa barca aí com esse entendimento, né? E claro, ninguém faz curso pra casar, né? Tipo, tem curso de noivos, mas assim, não ensina tudo.
Mas Não é na você prática, é é na diferente, prática. Acho que É. Aí fala, eu não sabia que era assim, porque você casou enganado. Né? E quando você casa, 50% teu morreu. Já era, meu. Vai se preparando. Entendeu? Eu ouvi na ministração de casais que eu fui. Então, eu falei assim, você casou pra morrer. Ele falou isso. Eu falei, Nossa. oi, pra morrer. Porque você morre pra você, pra viver pro outro. Entendeu? Então, é muito sério. Mas poucos sabem disso. Uma vez eu ouvi, pastora, que isso é uma questão de maturidade, né? Você alcança a maturidade quando você deixa de fazer o que você gosta para fazer o que você ama. Por quê? Ninguém gosta de trocar uma fralda. Não é gostoso. Mas porque você ama o seu filho, você faz aquilo. Sim. Então, às vezes, você abre mão de algo, você abre mão de um trabalho, ou de você se dedicar no que você está fazendo, Que é gostoso. que é gostoso, mas é para fazer algo que você tem que fazer. Isso é É a tua maturidade. obrigação, Você tem né? que entender qual que é o seu papel, né? Então, é deixar de fazer o que é legal, é divertido e tal, e você fazer porque você ama. Isso é amar, né? É que nem ter filhos, né? As pessoas, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Daí tem o filho e fala, ai meu Deus, ninguém me avisou que é tão difícil assim, porque não sei o Verdade, quê, não, né? fica Porque você fraude. casou só pra mostrar que tem um filho. Ou pra Eu quero satisfazer ter a tua uns 5. vontade. No segundo você me fala. Porque eu acho lindo, não sei o quê, ter filho é muito legal, bebê é maravilhoso. Não é, na verdade, você tem filho, filhos são herança. O que você tá fazendo com a tua herança? Não é? Com a herança, né, de Deus, né? Então, você tem um propósito, você tem um chamado. Ser mãe, ser pai é um Não é um chamado. conto de fadas, né? Não é ai, nossa. Não, o neném vem você cheirosinho pra recebeu uma você. responsabilidade, Não é entendeu? isso, né? E você precisa fazer aquilo que Deus mandou. Qual que é o chamado do teu filho? Você tá levando ele ao destino dele? Porque você tem que mostrar o destino dele. Você tá fazendo isso? Ou só pra, lógico, você vai se sacrificar, você vai se entregar, você vai ficar sem dormir, você vai chorar, você vai, entendeu? Sentir dor, entendeu? Enfim. Vai lá, Léo, estamos caminhando pro final aí. Não, aproveitando esse gancho aí, eu vi uma frase na internet de um pastor há um tempo atrás que ele disse assim: casamento e ter filhos não é diversão, é uma missão. Isso. E tudo. eu fiz um paralelo aí, pastor, eu achei interessante o quê? Que você falou aqui sobre o início do relacionamento seu com o pastor, tem toda aquela atração, o encanto, a paixão. Só que aí você disse também no início da igreja que vocês passaram por dificuldades no casamento. Sim. Então, a pergunta que eu queria fazer é: o pastor passa por dificuldades? Como que é? Qual que Não, quase nada. São os primeiros da fila. Ou aquele tabu que diz que vida de pastor é moleza, pastor só ganha dinheiro. Isso é real? É muita treta mesmo. Satanás, ele vai atacar a cabeça, né? Ele quer, se ele atacar os pastores, ele acabou com a igreja. Ele se dispersa, essa a palavra fala. Fere né? os pastores, dispersa. as ovelhas. Então, o ataque vem primeiro em nós, com certeza. Mas a gente tem aquele respaldo. Eu vejo também que tem um cuidado de Deus muito especial, sabe, sobre nossas vidas. Mas isso não impede que a gente passe por problemas, dificuldades, e Deus vai permitir também, porque a gente precisa aprender na prática para ensinar também, porque teoria só não traz transformação, sabe? Então, quando a gente vive mesmo e a gente prega aquilo que a gente vive, faz toda a diferença para a igreja, para o corpo, para os filhos, para a ovelha, sabe? Então, não é fácil, né? Porque, principalmente, que muitas vezes a gente tem que pregar aquilo que a gente está vivendo. Quantas vezes eu tive que aconselhar coisas que eu estava vivendo, problemas que eu estava passando, a pessoa vem falar exatamente aquilo, eu falo, não é possível. Vamos trocar de lugar aqui, Jesus, minha amiga, tem que porque... ser daí, Tá de brinquedo comigo. daí o diabo fala assim, mas você vai falar mesmo? Você não tem autoridade. Na verdade, a autoridade que quem me deu foi Deus, entendeu? É Ele que me deu, não é pelo que eu vivo, mas é pelo que eu creio, né? E claro, eu não posso ser hipócrita, né? Mas assim, vai ter momentos sim que a gente vai ter que agir por fé, não por aquilo que a gente está vivendo, sabe? Então tem que se posicionar e a gente vai passar. E vai aprender, vai crescer, vai ter momentos que a gente briga e vai pra igreja e tem que pregar. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, galera,
não dá, não tá legal, então fica com Deus, ora aí que eu vou embora pra casa. Não, você vai pro teu canto, pede misericórdia, se arrepende, pede perdão e depois você se acerta. Porque não vai dar pra se acertar antes. Muitas vezes não vai dar tempo, entendeu? Porque foi uma discussão no carro. É muito delicado. E pastora, o grande problema, eu acho, um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil e no mundo, né? É que os pastores não têm pra onde correr. E na prática, nos momentos de dificuldade, como é que foi pra vocês? Vocês tiveram que se resolver mesmo? Vocês tiveram ajuda? Porque às vezes as pessoas pensam, não... E o pastor, né? O pastor tá depressivo por causa disso, de uma coisa, de outra, porque isso acontece muito, né? Voltando a falar, teve o caso do pastor que se suicidou nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Então, como que foi pra você na prática ali? Tiveram que se acertar? Como é que foi? A gente teve que praticar o que a gente prega, né? Isso é o mais importante, a gente praticar aquilo que a gente fala. Então, quantas vezes a gente ministra casais? E aí, chega na hora que a gente tem que fazer também. Né? Então é difícil, que nem teve momentos que eu ia pra Jesus só, porque eu não podia falar com a minha mãe, que é a minha ovelha, minha sogra, que é a minha ovelha. Eu não tinha quem recorrer. Meus pastores estão longe, com um monte de coisa na cabeça, sabe? Não tem muitas vezes tempo, né? E aí é pra Jesus que a gente vai, né? Sim. E foi momentos que eu chorei sozinha, vários momentos eu chorei sozinha, no meu quarto com ele, só ele sabe o que eu tava passando, o que eu tava vivendo, mas o mais incrível é que ele honrou, sabe? Então, ele vem com socorro, ele vem com ajuda no tempo certo, e a gente precisa ter fé, que ele vai transformar todas as coisas, sabe? Crer que ele tá ali cuidando, não se sentir sozinho, porque a gente não tá sozinho, né? É uma cilada mesmo do inferno isso, sabe? Porque a gente tá rodeado de muita gente, mas a gente não pode se abrir pra todos. Aliás, pra ninguém, porque a gente não pode se abrir pra ovelha. Não existe isso. Isso na posição de pastores que vocês estavam, né? Porque hoje, por exemplo, você pega uma pessoa que tem seus pastores, então é óbvio que Você se ela vai tentar até passar eles, sozinho, ela É um vai privilégio, né? É um privilégio. Então é uma diferença, porque às vezes o pastor não tem para onde correr, né? Hoje muita coisa tem mudado, né? E O ideal é as você coisas vão ter crescendo, pastores, né? exatamente. Que você confie, Sim. sejam amigos pastores. Porque vive a mesma coisa que você, Sim. tá entendendo o que você tá falando, vai poder orar por você. E até essa questão de você poder se abrir, né? Já é um alívio, né? De você conseguir, tipo, desabafar com alguém. Isso é importante. Sim. Então, isso, claro, com pessoas que, né, têm maturidade Sempre e são busque de ajuda, confiança. né? Sempre Sim, busque ajuda. Na posição sim. de pastores, né, às vezes tem pastores nos ouvindo, né? Ora, procura um pastor amigo que você conhece. Na Isso. posição, quando você tem seus pastores, os seus líderes, não hesite em recorrer, né? Não Sim, queira claro. passar sozinho, né? Mas vamos lá, e aí? E aí, Léo? Eu Tem tenho uma uma pergunta pra questão. pastora? Põe na fogueira, vocês estão muito bonzinhos. Porque é pastora? Tá ótimo. Vocês estão muito Não. bonzinhos. Vamos lá, nós temos 10 minutos aqui. Pastora. Mas não vale perguntar de tatuagem, que tatuagem já tá chato. Não. Na verdade, eu queria saber... Pode ouvir música sem que é do ser- mundo. Não, isso aí a gente já tava falando. Não, já tá chato isso daí já. Sem ser espiritual, o que faz seu coração disparar? E sem ser o Pegou, Pastor hein? Júnior, né? Nossa. Vocês estão pegando leve com ela. Comer um doce, chocolate. Certeza. Olha, estar aqui fez o meu coração disparar. Gente, eu morro de vergonha. Ó, pastor, de eu já vou te verdade. convidar pro Eu Pastora sou muito Denise parte tímida. 2, viu? Tá Porque bom. vai precisar, viu? Eu sou muito tímida, né? Assim, eu sou... Nossa, morro de vergonha. Então, tudo que me expõe, assim, faz meu coração disparar, de verdade. Eu fico com medo. Eu acho que teve uma pesquisa que eu acho que o segundo maior medo, depois do medo de morrer, é o medo de falar em público, né? Meu, eu sou... É treta, toda vez. Eu quero morrer. E é engraçado, né? Porque a gente vê o seu chamado. Não, é muito Totalmente louco. o contrário, né? Aqueles que são os doidos mesmo que Deus levanta pra... enfim. Pastora, você acredita em bandas que vão se levantar dentro da igreja e que vão estar fazendo a diferença no secular? Vamos dizer assim, a gente é da igreja, nós somos um grupo da igreja e nós temos a oportunidade, sei lá, de ministrar no Rock in Rio, por exemplo, e de estar ali e de
manifestar a Deus ali de alguma maneira. Até teve um vídeo do Tico Santa Cruz, não sei se vocês viram. Ele quase pregou no Rock in Rio. Porque a gente tá aqui por causa de Deus, porque se Deus não fosse... Umas coisas assim, depois vocês dão uma olhada lá. Mas você acredita que há um chamado para isso? Há uma carência nisso? De pessoas que influenciam lá também? Com certeza. Eu sonho com isso, assim. De ver as pessoas que são de Deus mesmo impactando a geração, sabe? Fora da igreja. A gente tem poucos, né? A gente tem a Priscila Alcântara, que faz bastante isso. E ela tem que falar a linguagem, né? Muitos criticam, mas ela precisa entrar com uma linguagem diferente para atingir aquele público. Então a gente tem que, né, entender, respeitar cada um no seu chamado, no seu quadrado, né? Mas eu sei que Deus vai fazer isso quando realmente esse povo estiver preparado. Porque há muito idólatras, né? As pessoas que estão sendo levantadas por Deus não são problema, né? Na verdade, o problema é as pessoas. Querem se levantar, no caso. Na verdade, as pessoas começam a idolatrar, né? Os ídolos, começam a fazer ídolozinhos. E aí, claro que Deus tem que tirar. Porque ninguém rouba a glória de Deus. Então, se Deus colocar pessoas ali, vai ser para o nome dele ser glorificado, não para aquelas pessoas serem idolatradas. Então, toda vez que Deus levanta alguém, eu vejo que, sabe, começa o espírito de idolatria sobre aquela pessoa. E aí, não é o problema nem a pessoa. O coração da pessoa é legal, é humilde, é quebrantado e tal, mas as pessoas começam... E aí, o que vai acontecer? Deus não vai permitir, né? Ele tira. Do Thales, né? Eu acho que ele quis fazer o certo da maneira errada. Eu acho que talvez ele estava no tempo errado, porque ele falou que ele iria pro mundo cantar. Mas eu vejo que a igreja, naquela época que ele falou isso, também não tinha essa maturidade da necessidade, que precisa né? estar lá, né? Porque ele é um cara que é diferenciado, ele é um cara que é diferenciado, a voz dele e tal. Talento, então, né? eu acho que ele poderia impactar com uma mensagem subliminar, assim como tem mensagem subliminar no mundo, que influenciou as nossas crianças, os casamentos a terminarem, etc. Uma mensagem subliminar no mundo que vão fazer as pessoas a buscarem a Deus, né? Mas eu acho que falta pessoas que queiram se preparar para isso. Porque exatamente, pagar o preço, a pessoa né? ela quer se comparar, por exemplo, assim, mas um advogado, eu sou um advogado na igreja, mas no mundo eu advogo lá no ímpio. Só que a influência que um advogado sofre no meio que ele tá é diferente que nem que um político adorador. Também, né? O político também, que precisa fazer diferença lá fora. Exatamente. Então, falta a vontade do adorador se preparar para fazer a diferença lá fora. E não ser contaminado. Quando que ele vai identificar isso? Poxa, agora eu tô pronto. Existe um... Não, Deus vai levando, né? É ele que leva. Não é a gente que faz por merecer. Deus vai levando, ele leva quem ele quiser. E sabe os improváveis, né? Tipo, eu não consigo falar em público, tenho vergonha, é improvável. Tipo, quem Deus vai usar são esses. Né? Claro que tem os preparados também, mas assim, os que atingem lugares que ninguém entraria são os improváveis, que Deus levanta, que, tipo, que ninguém espera esse cara. Meu, o que esse cara tá fazendo? Foi, uau! Né? E Deus está usando poderosamente, tá lá. Então eu vejo que é isso. Agora, até que ele não se corrompa, né? Porque aí entra toda aquela questão que eu falei, a idolatria, as pessoas começam, e aí aquilo contamina o coração. Porque a nossa essência é luciferiana, né? A nossa natureza. A carne, né? A carne é. Então, existe esse perigo. Acho que a pessoa que eu vejo que esse é o grande problema. A pessoa que está sendo chamada para isso, ela precisa estar muito bem focada alinhada na visão. com a sua paternidade, né? Também. Porque se você estiver num lugar desse sem cobertura, ter a sua né? paternidade, A cobertura. Poxa, eu tô mal hoje. O pastor liga o pastor, eu tô mal hoje, como é que eu faço? Cara, cancela a agenda e vem pra cá. Então, porque vai ser algo novo, porque a gente vê poucos casos, pouquíssimos casos de pessoas que têm os nossos princípios e que estão lá fora fazendo a diferença. E ela vai precisar ter tem que ser essa ousado, humildade. E tem que ser ousado, sabe? Porque você vai fazer algo diferente. E aí que também... você não faz dentro da igreja, entendeu? A linguagem é diferente, a linguagem visual, a linguagem verbal, a linguagem de música, ela é diferente para a parte fora da área eclesiástica, né? Mas é legal ouvir isso, pastora, porque é uma visão aberta que você tem, porque às vezes muitos falariam não, porque tem que cantar na igreja, Deus vai fazer, Deus vai trazer as pessoas, etc, né? Eu vou na academia e a gente
nossa, sofre, né, gente? Na academia, aquelas músicas horrorosas. E você vai. Eu falo, por que não tem música pra esse tipo de público? Tem algumas, por exemplo, POD é um rock da hora, assim, e eu já vi eles tocando lá, porque a gente já indicou. É uma mensagem subliminar, é um cara, assim, que ele não fala de Deus, você não Se ouve a falasse palavra também, ele Jesus. tá cantando em inglês, né? Então, mas tem gente que entende. Na hora do voo. Mas, a batida é da hora, o som é louco, entendeu? Então você, vai, e no fim, a palavra acaba entrando, entendeu? Agora a gente acaba se contaminando com coisas assim, né, palavras e canções ali que vem, não sai da cabeça, fica aquela coisa horrorosa. Chiclete, né? Um chicretinho que não sai, né? Eu acho que falta excelência pra entrar nesse meio. Você vai precisar de excelência. Então, se você vai competir com uma banda, né, do cenário nacional, você precisa ter excelência. E eu acho que o crente ficou muito esmilinguido, melhor, assim, né? Falta mas tá assim. melhor. Então cresceu muito nisso, né? Então acho que isso vai ajudar bastante. Você vê o DVD do Livres que eles gravaram lá na sede, que a gente teve acesso na nossa igreja lá em São Paulo. Que produção sensacional. Então, algo com excelência, né? Então, vamos orar para Deus levante pessoas assim e que eles ousados, não se corrompam, né? Sim. A nossa oração é essa, não se corrompam na política, não se corrompam na música. E aquela palavra do pastor da criatividade, fazer o que ninguém fez. Sim, não só copiar. Isso é o desafio, porque é né? fácil copiar, fazer o que todo mundo faz. Vou fazer isso que todo mundo gosta, vai dar certo. Agora é você arriscar de fazer o que ninguém fez e ser de Deus e o negócio bombar. Eu acho que isso fala muito de propósito, né? E tipo assim, pegando sobre propósito, eu tenho uma pergunta pra você assim. O quão importante é o propósito pra você? O que significa o propósito? E qual o melhor conselho que você poderia dar pra alguém, assim, da sua vida inteira? O propósito é falar de Jesus de todas as formas, assim como Paulo fez. Se fez de louco, né? E se fez como muitos para ganhar poucos, né? Sim. E ele se multiplicava ali para poder atingir aqueles que nunca, os inatingíveis, sabe? Então, tudo que a gente for fazer, o propósito é ganhar almas. A gente precisa ter isso. Se a gente tiver isso como propósito principal, vai dar certo. Agora, quando não dá certo é quando eu saio desse propósito. Daí minha intenção, minha motivação começa a ser outra. Ganhar dinheiro, começa a ser famoso, reconhecido. Se eu perdi o propósito da essência, que é essa a nossa oração como pastores até como pastores, que o nosso propósito principal seja ganhar almas e, sabe, alcançar vidas e agradar o coração de Deus. Que daí o resto é resto. Quando o propósito se transforma, começa a ser ganhar dinheiro, começa a ser aparecer, começa a ser o ego. Ministerialmente, profissionalmente, tudo. Claro que profissionalmente a gente quer ganhar dinheiro. Sim, claro. Mas se você tiver um propósito mais determinado nas coisas, né, de Jesus, assim, ele vai honrar, ele vai te levar em lugares altos, porque você vai atingir coisas incríveis. Amém. É isso aí, então. Muito obrigado, pastor. Obrigado por esse tempo. Desculpa aí. Você se dispôs a estar com a gente. E já fica o convite para uma segunda oportunidade, né? Que a gente vai. Nós vamos ter em breve. Só de adoração. Vou trazer só os manos o Leandro, olha lá. Os manos da adoração, né, Leandro? Então, glória a Deus, pastora. Muito obrigado. Obrigado pra galera da mesa. Foi bom aí. estar aí com vocês. E daqui 15 dias a gente tá de volta. Deus abençoe. É nóis. Te amamos, pastora. Falou, amo vocês. Tamo junto.